Amém. Agora eu convido o André para vir aqui. Ele vai trazer a palavra nesta noite. Que o Senhor possa estar usando tremendamente a vida dele e que possamos ser também alcançados através dessa palavra do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu queria estar orando e agradecendo a Deus. Senhor, louvado seja teu nome. Obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida. Que a tua graça se derrame aqui e seja feito conforme a tua vontade, Pai. Amém. A minha voz é um pouco baixa, o tom de voz é baixo, mas não sei se está dando para ouvir, se está... Direitos e deveres cristãos. Em via de regra, todo ser humano, todos nós temos muita facilidade para lidar com direitos. E a dificuldade vem na hora dos deveres. Mas quem recebe a palavra de Deus, quem tem conhecimento da verdade, tem facilidade para lidar com os deveres e também com os direitos. Eu fiz um breve estudo, tem algumas passagens que eu separei para a gente estar lendo e para estar entendendo um pouco mais sobre isso, mas eu vou usar como base Provérbios 22:6 e depois Deuteronômio 6, de 5 a 7. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em algumas versões, no lugar de criança, você encontra filhos. E eu acho que filhos até a gente mais à frente vai estar usando mais, vai se adequar ao que a gente vai estar falando essa noite. E Deuteronômio 6, de 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A palavra de Deus em nosso coração nos permite ver, sentir a presença de Deus em todo o tempo, em todas as coisas. Quando Deus fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, para nós colocarmos Deus no lugar que é de direito dele em nossas vidas. No número 6, ele fala, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Quando você fala andando pelo caminho, sentado à mesa, ao deitar, ao levantar, você fala de Deus a todo tempo. Para a gente falar de Deus a todo tempo, nós temos que ter o coração cheio do Espírito Santo, porque no momento da necessidade é o Espírito Santo que traz à memória aquilo que está cheio no nosso coração, aquela palavra que está escondida, para que a gente possa ministrar, para que a gente possa abençoar, e até mesmo nos nossos momentos de fraqueza, para que nós nos tornemos fortes. E ao mesmo tempo, recebendo a palavra a todo tempo, nós conhecemos a Deus, e os princípios de Deus tornam-se os nossos princípios. Por isso que quando a gente fala, a gente leu aqui em cima, ensina a criança
ou ensino o filho, eu vou ficar com a versão, apesar da maioria das versões falarem da criança, eu fico com a versão que fala dos filhos, porque nem todos têm acesso à palavra de Deus no início da vida. Alguns na juventude, alguns na maior idade, alguns já velhos. Mas o mais importante é que, independente do momento em que essa palavra chega à nossa vida, independente do momento que essa verdade chega à nossa vida, ela tem o poder de transformar, de mudar, de fazer a diferença. E hoje nós vamos falar de direitos e deveres. Em algum momento, mais à frente, eu vou inverter essa ordem e eu vou mostrar por quê. Eu acho que Deus me levou a ver de uma forma diferente. Vamos entender um pouco o que são direitos. Direitos são privilégios, regalias, liberdades, imunidades, vantagens, benefícios. Isso é o que está no nosso dicionário. Quando eu penso em direitos, eu não consigo imaginar a imagem de um cristão. Eu não consigo imaginar a imagem de Deus, de Jesus. Porque nada me remete, nada do que Deus me mostrou, nada do que Jesus me mostrou, me mostra a cada dia quando eu abro a palavra, me remete a privilégio, me remete a regalia, a imunidade, a vantagem. Se trouxer para a realidade de hoje, eu consigo imaginar um político ou qualquer outra coisa parecida. Agora, quando a gente fala em deveres, o que o dicionário nos traz? Os principais sinônimos são responsabilidade, incumbência, compromisso, disposição. Quando eu olho para deveres, eu consigo imaginar um cristão, eu consigo lembrar de Jesus, eu consigo lembrar de Deus, eu consigo lembrar da palavra que eu abro, que eu leio. Por isso que eu falei que em algum momento eu iria inverter e falar de deveres e direitos, não de direitos e deveres. Provérbios 22:6, eu vou ler essa passagem de novo, porque ela é forte. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando a palavra é ensinada em casa, da maneira que Deus ordena, Ele não pede, Ele ordena. Ele é enfático. Essa palavra é ensinada o mais cedo possível. Ela é feita a todo tempo, como a gente viu em Deuteronômio, ao deitar, ao levantar, ao andar, assentado à mesa. Quanto mais nós conhecemos a Deus, temos mais entendimento do que é temor, do que é respeito, do que são limites. Não tem como se falar de direitos e deveres, ou de deveres e direitos, sem se falar de limites, de respeito, de temor, que são imprescindíveis para que se entendam o que são deveres e direitos. A ministração recebida através da palavra de Deus nos facilita, sempre nos dá entendimento de tudo. Ela nos faz entender que temos limites a todo tempo. O ser humano, o homem, a criança, a mulher, todos precisam de limites. Quando nós entendemos o que é limite, quando a palavra de Deus é ensinada desde cedo, o mais cedo possível, dentro de casa, nós aprendemos a respeitar a autoridade dos nossos pais em casa. Quando nós aprendemos a respeitar a autoridade dos nossos pais em casa, nós temos facilidade para respeitar as autoridades na igreja. Quando nós respeitamos as autoridades em casa, na igreja, nós temos facilidade para respeitar toda e qualquer autoridade, quer seja no colégio, no trabalho, faculdade, como cidadão, em todo o tempo. Quando se entende que deveres, o que são deveres?
Quando se entende isso, dever não é algo que você faz para ganhar alguma coisa em troca. Dever é algo que se faz por uma obrigação, por respeito, por compromisso. Dever você faz simplesmente por obedecer. Se nós pensássemos dessa forma, se nós invertêssemos, como comumente é dito, ao invés de falar direitos e deveres, nós falássemos deveres e direitos, e nos preocupássemos mais com os deveres, tudo se tornaria mais natural. Quando as coisas são naturais, elas são feitas com mais facilidade. Quando elas são ensinadas desde cedo, elas se tornam princípios. Quando a gente tem acesso, a gente está aberto a ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes nos é ensinada em casa, na igreja, e nem sempre tem a atenção que é merecida, nós começamos a entender. Tudo começa a ficar mais fácil, é feito sem esforço. Enquanto a gente aprende dessa forma, enquanto a palavra de Deus nos ensina dessa forma, o mundo busca um Deus que lhe sirva. Não busca servir a um Deus. O mundo vive para os direitos, para receber, não para os deveres, não para servir. Quando escolhemos seguir a um Deus que por amor deu a sua vida por nós, os deveres são feitos com prazer, não se tornam fardos. O que agrada o coração de Deus? O dever ou o direito? O que nos aproxima de Deus? O dever ou o direito? Em 1 Pedro 2, eu vou estar lendo alguns versículos dessa passagem. O apóstolo Pedro fala sobre deveres cristãos. Através de Pedro, Deus nos ensina como os deveres nos fazem agir de forma que não seja preciso nos preocupar com direitos. Deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Versículo 13. 1 Pedro 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro nos ensina a lidar com os deveres. Outras passagens aqui de Pedro vão nos mostrar isso. Se nós nos preocupássemos em lidar desta forma, como nos é dito aqui, como nos é ensinado, como os deveres nos são ensinados, nós não precisaríamos caminhar ao lado do mundo, nos preocupando com os direitos. Ele fala também dos deveres dos casados, e eu acho muito bonita essa parte, porque envolve o relacionamento do homem e mulher de uma forma tremenda. Ele fala aqui, versículo 1: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, se ele, entre aspas, ainda não conhece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, respeito. Mais uma vez, Deus fala de respeito, e o respeito, quem conhece o respeito, quem entende o que é respeito, não tem dificuldade de lidar com os deveres. E ele fala para os maridos também. 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. A vida igualmente do lar. Não tem separação do que é meu e do que é seu. Tudo é de todos.
e tendo consideração, entre parênteses, respeito, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, entre parênteses, respeito, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, entre parênteses, e se afastem de Deus. A todo tempo nos são passados deveres através da palavra de Deus. Pedro nos fala sobre deveres, não fala sobre direitos. Ele cumpriu seus deveres como cristão. Ele viveu de acordo com aquilo que Deus tinha para ele, quando foi chamado. E ainda assim ele não teve direito, ele não teve nenhum privilégio, não teve nenhuma facilidade. O que Pedro viveu está ligado aos sinônimos que nós vimos lá atrás como deveres, não aos sinônimos dos direitos. Em nossa vida, nós temos de nos sujeitar a deveres e deixar que Deus cuide dos nossos direitos, quer seja como cristãos, como filhos, como cidadãos, como alunos, como empregados. Agora temos que estar atentos, porque o mundo tem levado o ser humano em defesa somente dos interesses próprios. E esses interesses próprios se confundem com direitos. A todo tempo, as pessoas têm se preocupado em buscar direitos, não querem saber de deveres. O próximo está esquecido até mesmo nas pequenas coisas. Não nos preocupamos em fazer o que é melhor para o próximo. Nossa preocupação é conosco. Enquanto que pensar no próximo é um dever, é uma ordenança. Em João 15:12, está muito claro: o meu mandamento é este. É mandamento, não é um pedido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus nos ordena amar ao próximo. Isso é um dever. Quem ama se preocupa com o bem-estar do outro. Quem ama quer o bem do próximo. Em Deuteronômio, quando nós lemos os mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus, 6 desses mandamentos têm relação com o próximo. É uma ordenança para mim relacionada ao meu próximo. Honrar pai e mãe é uma ordenança para mim relacionada ao outro. Não matar é uma ordenança para mim relacionada a outro. Não cometer adultério é uma ordenança para mim relacionada a outro. Não roubar é uma ordenança para mim também relacionada a outro. Não dar falso testemunho, não cobiçar a casa ou a mulher do outro, do próximo. Deus nos ordena amar ao próximo. Isso é um dever. Tratamos bem a todos que amamos. Queremos o que é de melhor. O amor é um sentimento que é construído com o tempo. O amor de um casal, ele aumenta com o decorrer do relacionamento. Com o tempo, depois que a paixão passa, a juventude passa, o respeito, o carinho, a amizade é que os sustentam esse relacionamento. O amor é um sentimento que é alimentado diariamente pela opção de amar, a opção de buscar entender, a opção de aceitar o outro, ao invés de querer mudar. Elas têm que ser feitas diariamente. A opção de querer aceitar, a opção de querer entender. Agora, como poderíamos amar alguém que acabamos de conhecer? Como eu posso amar alguém que não é igual a mim, que não é do mesmo nível social, que não tem os mesmos interesses, não se interessa pelas mesmas coisas, não vive a mesma coisa que eu vivo? Deus não ia querer algo de nós que não fôssemos capazes de fazer. Ele está sempre pronto a nos capacitar,
aquilo que não está ao nosso alcance. Por isso eu entendo que nesse momento é para nós olharmos o amor não como sentimento, mas o agir como quem ama. Agir com atitudes de carinho, de preocupação, de cuidado. Dispor-se a ouvir, mesmo que não esteja ao nosso alcance ajudar. Disposto a ouvir, porque aquele que está conosco tem a capacidade de ajudar, tem a capacidade de resolver. Falar de amor é falar de Deus. Em João 3,16, é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Tive um pastor que já morreu, que você dava o microfone na mão dele para dar o anúncio da cantina. Ele conseguia linkar com essa passagem de alguma forma e botava toda a igreja para repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para Deus é fácil amar ao próximo. Deus tem um amor incondicional. Agora, como isso cabe na nossa realidade? Como cabe na nossa realidade de deveres, direitos? Como cabe na nossa realidade amar ao próximo? Somente com sentimento de amor? Somente agindo como quem ama? Deus nos mostra isso. Eu acho que a vida de Paulo nos ajuda muito a entender isso. Paulo não foi, antes da sua conversão, não foi muito diferente de nós. Teve todos os seus problemas, pecados, perseguiu. Todos sabem a história de Paulo, uma história linda. E teve a vida transformada no momento em que conheceu a palavra. Não era criança, já era adulto, teve a sua vida transformada e um dia passou a ser conhecido como discípulo do amor, conhecido pelas suas atitudes e seu exemplo, tido por muitos como especial, como mais próximo de Deus. E voltando para o nosso assunto, direitos e deveres, apesar de tudo isso, Paulo não cobrou direito algum. Ele cumpriu o seu dever, entregando sua vida, sabendo que Deus cuidaria dos seus direitos. Pelo contrário, ele não teve nada daquilo que a gente leu relacionado a direito. Ele foi preso, foi açoitado, morreu decapitado. E ele não deixou para nós uma lista com o direito dos cristãos. Ele ensinou através do seu exemplo. O sentimento que Paulo tinha eu não sei, só ele e Deus sabem. Mas ele nos deixou o exemplo de agir como quem ama, independente de sentimento, independente de qualquer coisa. Isso foi muito claro através da vida dele. Mas o mundo quer nos levar numa direção contrária. Tem se pregado muito sobre teoria da prosperidade como uma reivindicação de direitos. Reivindicar a Deus nossos direitos como filhos do rei. Eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu não me contento com pouco. Eu sou filho do rei, eu sou cabeça e não cauda. As pessoas querem tudo muito rápido, querem direitos, mas ninguém está preocupado com os deveres, com as obrigações, enquanto que Deus cuida dos nossos direitos. São inúmeras pessoas, inúmeras passagens na Bíblia que nos mostram isso. O exemplo de José. José cumpriu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Da onde José saiu e aonde José chegou. Em nenhum momento ele reivindicou a Deus direito algum. Não se preocupou com isso. Deus se preocupou por ele. Jesus, em sua entrega, vale lembrar que jamais será visto algum tipo de entrega sequer próximo que chegue aos pés do que Jesus fez por nós.
Em nenhum momento Jesus se preocupou com algum direito. Em nenhum momento ele apenas obedeceu. Ele se preocupou com o seu dever, pois tinha certeza de que cumprir o seu dever era a vontade do Pai, que é o melhor para nós. Quanto mais nós temos o direito de quê? O que temos feito? Cobrado nossos direitos ou obedecendo e vivendo cientes dos nossos deveres de filhos do Rei? Os deveres vêm antes dos direitos. Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, na segunda carta, em 3:10, também deixa isso muito claro. Apesar de ser o discípulo do amor, conhecido como exemplo de amor, ele deixa bem claro, na segunda carta 3:10, ele fala da seguinte maneira: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele, como discípulo do amor, poderia ter dito: meu filhinho, você tem o direito de comer para então poder trabalhar. Não, o dever vem antes. Como cristão, o dever vem antes. Deus se preocupa com os nossos direitos. Se todos nós nos preocupássemos com os deveres, ninguém precisaria se preocupar com os direitos. Não teríamos metade dos problemas que temos hoje. Em João 15:12, vou repetir, Deus fala: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor não somente como sentimento, mas agir como quem ama. Esse é um mandamento. É desta forma que devemos caminhar. Como filhos de Deus, temos o dever de seguir os passos e exemplos que Jesus nos deu. Tem uma última passagem como fechamento que eu guardei aqui, que eu entendo que deixa bem explícito tudo isso. Eu acho que são tantas passagens, Deus é tão maravilhoso que teria assunto para uma noite inteira, até mais. Eu não teria nem capacidade para tudo isso. Mas em Deuteronômio 7, de 11 a 13, Deus fala também de uma forma poderosa. Versículo 11: guarda, pois, os mandamentos, entre parênteses, deveres, e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará aliança e misericórdia. Será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará aliança e misericórdia prometida sobre juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sobre juramento a teus pais prometeu dar-te. Depois de ouvir isso, de ouvir essa passagem, eu acho que fica muito claro o que Deus tem para a nossa vida como cristãos. Os deveres vêm antes dos direitos. A minha preocupação está em cumprir os deveres, os mandamentos que Deus deixou. E o que for de direito, se é que eu tenho algum direito, Deus há de cuidar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Lucas, quero só
fazer uma oração antes de passar para o Lucas, agradecendo a Deus pela fidelidade dele. Senhor, louvado seja teu nome, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu carinho, por levantares, ó Deus, aqueles que estavam caídos, para que se cumprissem os teus ordenamentos. Senhor, que cada um de nós tenha guardado no coração os teus mandamentos, que estejamos cientes, Deus, dos nossos deveres de filhos do Rei, e que jamais levantemos as nossas vozes para cobrar direitos, Senhor. Que estejamos resignados à tua vontade e aquilo que tu tem para nossas vidas, Senhor, que será sempre o melhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia que me fez estar aqui, Pai. Amém.